Você despertarou envolto pelo cheiro pegajoso de um café da manhã mais inexistente que o Wi-Fi na Roma antiga. Ali, sob o sol ainda preguiçoso, o colchão rude te abraçava com a ternura de uma mistura de palha ressecada e penas mal lavadas, o equivalente ancestral a um travesseiro de penas que você encontraria num quarto de hotel, só que sem o conforto nem o serviço de quarto. O ar congelava em torno da sua pele já marcada pelo tempo, carregando o odor abafado de uma mistura que hoje chamariam de comida lixo, grãos esquecidos que exalavam ranço, peixe colocado em sal para aguentar um pouco mais da vida difícil, e frutas secas que tinham se rebelado contra a doçura, transformando-se numa massa dura, quase uma rocha sem glória. O pão não era bem aquele que você refugiaria numa torrada amanteigada da manhã. Misturado frequentemente com serragem para render, ele tinha mais fibra do que um cereal fitness, só que sem nenhum adesivo para a saúde. Ao longe, seu vizinho afiava uma faca enferrujada. O som metálico reverberava como um eco distante de uma promessa vagarosa. A rotina continuava, lenta e inevitável. Você então pegou o pilão para moer os grãos, tarefa repetitiva que tinha a monotonia de um relógio derretido. Devagar, constante, sem pressa. O moinho distante cantava uma melodia enfadonha e o vento carregava consigo o farfalhar pálido dos ramos secos que varriam a poeira das ruas. Um universo pequeno, mas sólido. Se hoje você acha ruim aquele café congelado que tentou esquentar no micro-ondas às 7 da manhã, imagine o desgosto de morder um pão que parecia mais serragem temperada com tristeza. O contraste é cômico, na melhor das desgraças. Mas havia uma estranha beleza naquele ritmo morno da origem. Um descanso melancólico entre tarefas duras. Com o suor começando a brilhar na nuca, um momento de pausa se instalava, e um pequeno lampejo de esperança surgia no tom brando do céu, enquanto a cidade acordava lentamente, cheia de pequenos ruídos e suspiros coletivos. O tempo parecia conspirar para que você fechasse os olhos, só um segundinho, e mergulhasse numa quietude ancestral, um convite sutil para o descanso no meio da dureza. Só que não demorou muito, até que o burburinho do mercado próximo tomou uma inesperada dimensão. Gritos começaram a se misturar ao tilintar de panelas e o tranco pesado de carruagens no calçamento. Olhares se cruzavam. Olhos arregalados buscavam algo além do cotidiano gris. Um presságio, sutil mas palpável, pendia no ar. Algo prestes a quebrar aquela monotonia ancestral, empurrando você para algo maior ou pior. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O mercado borbulhava como uma panela esquecida no fogo. Aquela fervura constante que mistura cheiro de especiarias estragadas, peles de animais debatendo seu último suspiro e vozes ásperas negociando fortuna em grãos menos maus do que pareciam. Você caminhou em meio a isso, cada passo levantando uma nuvem de poeira que se misturava ao calor que começava a apertar com a persistência de uma febre teimosa.
O sol insistia em espirrar seus primeiros raios sobre a rua estreita, afundando-se em sombras tortas feitas de tábuas mal pregadas e lonas puídas. De repente, um murmúrio crescente entortou a linha da conversa e fez você travar por um instante, como se pudesse perceber que aquela manhã ia virar página para algo que você não escolhera ler. Os olhos das pessoas começaram a buscar longe, mais além do que os rostos cansados e as roupas remendadas. O burburinho virou um sussurro ansioso que cresceu até explodir numa confusão de vozes em choque, passos correndo e o tilintar descontrolado de máscaras de metal e fivelas velhas se tocando. A poucos metros, um grupo se formava ao redor de uma figura errante, um homem que parecia trazer na pele o peso de notícias que não cabiam no silêncio. Ele gesticulava com pressa, quase tropeçando nas palavras. Chegou, os mensageiros do sul. Sussurrava, repetindo para quem quisesse ouvir. O tecido dos seus olhos carregava a cor escura da urgência. Nem medo, nem desespero, mas algo ainda mais frio. A confirmação de que o fato anunciava um ponto de virada. Uma fissura na rotina que você tentava preservar a qualquer custo. Enquanto você se aproximava, as palavras do homem se amontoavam em sua cabeça, cruzando-se com a imagem do pão endurecido já mastigado no café da manhã, e com o cheiro sujo do peixe salgado que insistia em grudar no ar da sua memória. Mensageiros do Sul. O som parecia mais um presságio do que uma notícia. Algo destinado a pendurar no seu peito como uma pedra que você ainda não tinha usado energia para soltar. Por um momento, o mundo ficou suspenso nesse instante. A cidade começou a pulsar diferente, como um coração que percebia o golpe antes de se adequar a ele. Você respirou fundo, tentando prender cada fragmento daquele ar pesado, sabendo que cada segundo seria importante. Foi então que ouviu o ranger longínquo de uma carruagem. Um barulho estranho e metálico, mas diferente das de outras manhãs, mais urgente, rápido, cortando o ritmo. Cabeças se viraram, olhos se arregalaram, bocas se abriram em uma surpresa silenciosa. O som veio de longe, um estrondo sobre as pedras desgastadas das ruas, e foi crescendo até que a poeira levantada revelou a carroça que avançava desenfreada, embutida numa urgência que parecia arrancada direto da garganta da cidade. Você sentiu os pelos do braço se arrepiarem, enquanto todos ali esperavam, presos na incerteza entre o que já entendiam e o que estava para acontecer. A figura no banco da carruagem, um homem com a capa manchada e o rosto escondido sob um capuz encardido, carregava algo que todos ainda não podiam ver, mas que o próprio ar ao redor parecia pressionar como um segredo inquieto. O corpo da carruagem tremia com cada salto nas pedras soltas, e as rédeas das bestas esfregavam um som áspero. Você quase poderia jurar que aquilo era o bater ansioso de um coração coletivo. No meio da multidão, alguém soltou um sussurro impaciente. Eles dizem que trazem ordens do imperador. Esse comentário teve o efeito de um relâmpago impermeável. Um frio suave percorreu sua espinha, um contraste com o calor crescente da manhã. Ordens do imperador. A palavra ecoou na sua cabeça, trazendo à tona imagens de soldados de armadura pesada. Decisões que alteravam destinos e uma rotina tomada por obedecer a comandos que você nunca escolhera. Você se deu conta que estava exatamente onde não queria estar.
no começo do provável fim daquela ponta de normalidade que, apesar da pobreza e desconforto, garantia algum esqueleto de estabilidade à sua vida. A carruagem parou, levantando uma nuvem de poeira que caiu preguiçosa sobre os que tinham se reunido ao redor. A porta foi aberta com um estalo seco e o som de couro rangendo sob mãos rápidas. O homem encapuzado desceu, revelando um rosto marcado por noites mal dormidas e uma barba rala, quase cinza. Com mãos firmes, ele entregou um pergaminho envelhecido ao líder local, um homem de expressão fechada e olhos cansados, que não precisavam ouvir para saber que aquela mensagem não traria conforto. Você, por sua vez, sentiu a pressão do momento, como se o chão sob seus pés cambaleasse, puxando-o para uma corrente que não tinha como recusar. O cotidiano desgastado seria exposto, quebrado, rearranjado. E havia algo mais, um medo oculto por trás dos olhos apertados daqueles que recebiam o pergaminho. Uma história que apenas começava a se desenrolar, enquanto os primeiros murmúrios de pânico tentavam se esconder em conversas calmas e discursos controlados. Você percebeu que tudo estava mudando. O céu, antes tão brando, agora parecia se toldar, pronto para abrir-se em tempestade ou silêncio profundo. Não se sabia ainda qual. E naquela mesma hora, quando o sol já começava a escaldar, um ruído diferente e repentino despontou. O som abafado de passos pesados, mais rápidos, aproximando-se de trás da multidão. Olhares se viraram, procuraram a origem e você sentiu um arrepio que não era do frio. Alguém ou algo se aproximava e não era um mensageiro comum. No instante em que isso aconteceu, um grito cortou o ar, não de medo, mas de ordem. O homem do capuz virou-se abruptamente, olhos brilhando uma luz inquieta, e sem uma palavra, apontou para você. E então, o que parecia um simples despertar naquela manhã, prenunciava algo muito, muito maior. Você sentiu a trama da história se apertar em torno do seu pescoço, como uma corda tênue puxada por mãos invisíveis. O próximo passo era inevitável, e ali, sob o sol que agora queimava de verdade, você compreendeu que jamais poderia voltar ao colchão rude nem ao pão endurecido, pelo menos não sem antes encarar o que vinha por aí. O homem de capa manchada não desviava os olhos enquanto a carruagem estremecia sob seus pés. O pergaminho, aberto nas mãos do líder local, parecia consumir o ar ao redor. Aquela coisa fina, amarelada, carregava mais que tinta e velhas palavras. Guardava a promessa de uma ruptura iminente. Você sentiu o tempo desacelerar, como se o próprio silêncio se estendesse, comprimindo os pulmões da multidão que ali se apertava, sem saber ainda se deveria esperar o pior ou torcer pelo melhor. Uma leve brisa atravessou a praça, mexendo as lonas puídas que pendiam sobre as bancas e levantando um punhado de poeira seca que dançou na luz rala do sol matinal. Por um instante, o mundo pareceu suspenso num suspiro coletivo, enquanto os olhos curiosos seguiam cada gesto do homem que segurava as ordens do imperador. Ele falava pouco. Seus murmúrios se perdiam entre o farfalhar das folhas e o murmúrio aflito dos comerciantes. A cidade, até então, entregue ao ritmo arrastado da sobrevivência diária,
Agora reconhecia o momento de transição que se impunha. Você observava o rosto do líder local. Seus olhos estreitos rendiam-se a uma sombra de preocupação que não podia mais esconder. A promessa tétrica carregada por aquele pergaminho não era algo que pudesse simplesmente ser engolido com um gole amargo de água ou empurrado para as sombras das ruelas. Havia uma gravidade escura, um peso que fazia os ombros de todos curvarem-se, mesmo aqueles que tentavam demonstrar fechamento ou desdém. O murmúrio crescente transformou-se em um sussurro nervoso. Uma corrente invisível atravessava as vozes e se aproximava como um vento frio que prenunciava a tempestade. E no meio daquela agitação sutil, seu corpo reagiu como se antecipasse a mudança. Os pelos do braço se eriçaram e um calafrio correu pela sua nuca, contrastando com o sol que já começava a queimar seus ombros expostos. Você percebeu que a multidão em volta ficava tensa. Mãos foram apertadas, olhares desviados da carruagem para o chão, para as sombras das paredes rachadas, para a rua onde os passos pesados se aproximavam. O barulho deles despontou novamente, insistentemente. Eram mais firmes que as vozes, mais rápidos que o tilintar das moedas, mais urgentes do que os rumores. Sem aviso, o homem de capa virou-se, os olhos brilhando com um fogo que não combinava com a pele ressecada e o rosto marcado pela fadiga. Seu olhar cravou-se em você, carregado de uma ordem muda, sem espaço para recusa. A multidão pareceu encolher num só movimento, como se o ar fosse sugado para longe, deixando espaço apenas para aquele instante quase sagrado de comando. Você sentiu na ponta da língua o gosto amargo do medo misturado a uma adrenalina inesperada, aquele tipo de excitação que não se busca, mas que insiste em invadir o peito. A rotina amanhecida, com seu cheiro de peixe salgado, pão duro e grãos rançosos, estava se esvaindo. A textura áspera do colchão rude, a lentidão calma do pilão moendo a monotonia, tudo isso se tornava pequeno, próximo demais do esquecimento. Atrás de você, o sussurro aumentava. Ordens imperiais não eram apenas sugestões. Eram comandos que moldavam destinos e cruzavam vidas como lâminas invisíveis. Você respirou fundo, sentindo o peso de cada pulmão, o som abafado de uma cidade que começava a perder o fôlego, presa na teia que se desenrolava. A pele arrepiada, o barulho da carruagem e o murmúrio dos presentes compunham uma tensão quase palpável, uma sinfonia silenciosa para olhos atentos. E então, um silêncio pesado tomou espaço entre os sons, como um intervalo entre dois batimentos cardíacos que carrega toda a expectativa do mundo. A carruagem parou abruptamente. A poeira que subira preguiçosa no ar foi derrubada como uma súbita rajada seca de vento. O homem tirou o capuz, revelando um rosto que parecia ter o cansaço de uma vida inteira e a urgência de um segredo antigo demais para ser esquecido. Você o viu tirar das vestes uma pequena caixa de madeira, desgastada pelos anos, como um coração preso àquela carruagem que rangia. A multidão fez um passo atrás, como se o objeto pudesse soltar um sopro de tempestade. O homem entregou a caixa sem uma palavra, e quando suas mãos tocaram a madeira, intensa, quente, surpreendentemente viva, seu corpo todo pareceu reconhecer um destino que não escolhera, mas que se enroscava em seus dedos. O líder local abriu a tampa devagar, revelando no interior um conjunto de selos oficiais e um mapa quase apagado, traçado com linhas finas e escritas que pareciam pulsar na fragilidade do pergaminho. Você se aproximou mais.
O cheiro forte de terra úmida e tinta velha invadiu suas narinas, misturado a uma nota de ferro e suor. O mapa dava pistas crípticas, locais marcados que você não tinha visto antes, rotas que desafiavam a rotina da cidade. Antes que pudesse direcionar o olhar para o homem de capa novamente, um novo som surgiu. Passos intensos, arrastados, mas firmes e decididos, vindos da direção contrária àquela onde a carruagem se mantinha imóvel. Eles vinham rápido, uma presença que se anunciava dona do momento. Todos, inclusive você, se viraram, atentos ao que despontava. E então, uma arma fria roçou seus ombros. Não uma faca, não um grito, mas uma promessa silenciosa de que o tempo havia acabado para esperar. O homem de capa sussurrou, entre dentes, uma voz que nada pedira, só impusera. Seu momento chegou. A poeira da manhã, o pão duro, o café inexistente, tudo isso se desfazia como fumaça, nas primeiras luzes do dia, que agora não eram mais iguais. Você estava prestes a sair de um quadro de sobrevivência para entrar numa pintura onde o risco e a urgência desenhariam cada gesto futuro. E naquele instante em que a vida comum parecia se dobrar em si mesma, um pensamento quase irônico passou pela sua mente. O colchão rude talvez não fosse tão ruim assim, se ao menos pudesse te embrulhar em anonimato por mais alguns minutos. Mas não podia. A história estava se lançando sobre você, como um punhal de sombra e luz, e não havia mais volta. O próximo passo, sentiu no fundo dos ossos, seria decisivo. E enquanto o horizonte começava a escurecer, com uma nuvem que se movia lenta, mas inexorável, você percebeu que aquele dia, aquele amanhecer, era só o começo, para algo muito, muito maior do que qualquer pão duro e café inexistente poderia preparar você para enfrentar. A poeira repousava ainda no ar, a última onda suspensa pelo movimento abrupto da carruagem parando. Você sentiu o cheiro da terra seca misturando-se ao suor quente que já começava a cobrir a testa, como se o próprio corpo tivesse antecipado o peso do momento. O homem de capa. O sol infiltrava-se entre as lonas puídas, ilustrando o mapa com linhas quase invisíveis, desdobrando segredos de rotas e redutos que pareciam ignorar a cidade inteira na sua rotina brutal. Quanto mais você se aproximava, mais sentia o ar agravando-se. Uma espécie de urgência silenciosa pairava. As bordas do mapa mostravam costas, caminhos tortos descendo até um sul que até aquele momento tinha sido mais rumor do que realidade. O cheiro de tinta velha e de terra misturava-se com uma sombra invisível que se instalava entre os que ali estavam. O líder local segurava o pergaminho com mãos já trêmulas, os olhos pesando, enquanto os murmúrios cresciam entre os comerciantes e homens na praça. Não era só o mapa ou o documento, era a promessa de que a monotonia daquele amanhecer, o cheiro de peixe salgado grudado na pele e o pão endurecido, nunca mais voltariam. Algo grande se armava ou rebentava além das ruas estreitas, que tinham sido seu mundo durante tanto tempo. Um repentino bater de botas contra o chão chamou sua atenção. O som rápido, cortante, vinha do beco estreito à esquerda, escondido nas sombras que ainda se agarravam às paredes rachadas. O murmúrio deu lugar a olhares rápidos e tensos,
que buscavam a origem daquele movimento. Você sentiu algo atravessar a pele, um frio misturado com eletricidade, como se a presença próxima desse sentido ao caos latente que você tentava engolir. De repente, emergiu essa forma, um homem incerto, mas firme, vestido em trapos que tentavam esconder armas e segredos. Seu rosto estava parcialmente coberto, e os olhos eram uma tempestade pronta a explodir. Ele se moveu veloz, como quem sabe que o tempo é curto demais para hesitar. Em suas mãos, um rolo fechado com pressa, um objeto tão simples, mas carregado de peso, tão invisível quanto decisivo. A multidão em volta se dividiu, afastando-se ligeiramente, deixando espaço para que ele avançasse, com passos pesados e respiração curta. O clima mudou. Até os pássaros pareciam ter silenciado, como se antecipassem que aquela era a ruptura que ninguém queria, mas que todos esperavam. Você se pegou olhando para o vazio, tentando confinar o medo antes que ele se espalhasse, tentando agarrar a coragem em pedaços para continuar. O homem do capuz virou-se abruptamente, olhos apertados e fixos, e respondeu ao visitante com um gesto simples, mas que valia mais do que 1000 palavras. As palavras que ele murmuriou foram engolidas pelo vento, mas o olhar carregava a ordem de aço. Tudo se acelerava. Você ficou ali, em meio ao cheiro rastro de suor e poeira, ouvindo o som confuso de vozes se amontando, enquanto o mensageiro aberto desenrolava o rolo com mãos ligeiras. O pergaminho foi estendido, e à medida que seus olhos capturavam a caligrafia irregular e símbolos estranhos, você sacou que aquilo era mais do que ordens. Era um convite forçado, uma convocação para um teatro onde o papel principal seria seu. A multidão sussurrou, se dispersou aos poucos, evolvendo aos sons do mercado aquela intensidade amarga que você já conhecia. Mas algo dentro de você já não era o mesmo. A textura áspera do colchão cruelmente substituía-se por um peso invisível nos ombros. Passos começaram a surgir atrás de você, não de pessoas comuns, mas de figuras encobertas, movendo-se como sombras líquidas que pareciam deslizar para engolir. O mundo antigo que você conhecia, o ruído dos metálicos vestígios de armadura quase ronronavam sob o sol preguiçoso, enquanto você sentia o coração batendo em um ritmo mais precipitado, em contraste com a monotonia inicial daquela manhã. O homem que te fitava, agora com a caixa vazia nas mãos, fez um movimento quase imperceptível. Não era um convite, nem uma ameaça explícita. Era uma urgência silenciosa, um empurrão firme para fora da ilusão que te mantinha intacto até ali. Você engoliu a saliva. No fundo da garganta, uma certeza cruel fazia eco. O pão duro e o ar salgado do café da manhã daquela manhã cairiam no esquecimento. O cenário engoliria você em uma trama muito maior, com consequências invisíveis ainda prestes a serem percebidas. O velho líder, que até então resistia à sombra da notícia, fechou o pergaminho. Com o estalo seco, olhou ao redor como se buscasse algum fio de esperança, entre os olhares tensos, entre as bocas caladas, entre o medo que se escondia velozmente atrás das paredes. Não havia resposta fácil. Seu corpo inteiro parecia entender que qualquer hesitação poderia ser fatal, e ainda assim,
A voz que surgiu do lado distanciado da praça fez congelar o sangue das veias. Um chamado direto, firme, que ultrapassava a multidão. Um comando que não aceitava réplica. Os olhos de todos convergiram para a direção da voz, e você soube, sem precisar entender as palavras, que o tempo que ainda restava para escolher tinha acabado. A mescla de medo, indignação e adrenalina subiu em uma onda firme que te empurrou para frente, com passos que já não sentiam o peso, mas apenas o impulso. Naquele instante, quando o sol começava a transpassar até as fendas mais profundas das ruas, uma sombra se esticou sobre você, um símbolo do que viria a seguir. E foi nesse instante, com o olhar cortando a escuridão crescente, que aquela voz ressoou novamente, mais próxima e determinada. Você será a resposta. E o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Ali, no limite entre o amanhecer e o caos, tudo mudava para sempre. O sol descia um pouco mais, tingindo as paredes rachadas com um laranja opaco que parecia quase desbotar junto da poeira em suspensão. Você sentiu o peso da caixa vazia nas mãos do líder se desfazer no ar. Aquilo não era um fim, mas o estalo que soltava o primeiro nó da trama. O murmúrio ao seu redor roçava como folhas secas, sussurros motorizados pela ansiedade coletiva, e o mercado parecia um organismo que engolia aquele instante, engasgando-se entre o medo e a expectativa. Os passos que ecoavam pelo beco da esquerda se tornaram presença, sólida, urgente. Quando a figura emergiu da sombra, seus olhos capturaram os seus como se cada segundo fosse crucial. E aquela troca silenciosa carimbou uma sentença que você ainda não podia decifrar. O jogo mudava naquelas ruas estreitas. O homem trazia no rolo enrolado não apenas um pedaço de pergaminho, mas a poeira de um destino esculpido nas sombras que até agora você tinha só sentido aproximar. A cidade parou um instante, retendo fôlego na garganta, como se pudesse impedir o mundo de girar. Mas o vento insistia em soprar, espirrando a poeira, trazendo um aroma metálico, cru, como o prenúncio da mudança. O líder local desenrolou o rolo com mão trêmula, e os olhos começaram a vasculhar a caligrafia irregular, a linha tênue que traçava o caminho entre o que foi e o que poderia ser. Você captou palavras que nunca quis ler, endereços secretos, nomes marcados por riscos em sépia. Ficou claro em um instante. Aquilo era um convite à frente da qual não podia recuar. Uma convocação que escancarava a porta para um mundo maior que o hábito e a pobreza. Então, sem aviso, o ar pesado do mercado comprimido ganhou uma textura nova, quase palpável. Surgiram atrás de você ruídos metálicos, passos que não tinham hesitação nem dúvida. A multidão se aprumou, murmúrios brotando misturados com o ranger de armaduras e o farfalhar áspero das capas que se moviam com rigidez. O homem de capa, agora com o rosto limpo das sombras, girou para você e falou com uma voz que parecia não pedir permissão. Você será a resposta. A frase soou como um selo enterrado fundo, com um peso inesperado que apertava no peito, revelando o começo de uma jornada que você nem sonhava querer empreender. O sol, como que querendo marcar aquela passagem, bateu forte no rosto, fechando os olhos por um instante.
A poeira levitada aos poucos começou a baixar, revelando os rostos tensos da multidão. Medo e admiração misturados, como se todos seguissem um fio invisível que agora passava pelas suas mãos. Você percebeu que a estação daquela manhã não mais seria a mesma. Um vazio calmo nas ruas, uma inércia entre os que ainda carregavam no corpo a resistência da rotina e os que já se moviam ao ritmo ditado pela nova ordem. O cheiro de peixe salgado, do pão duro e do suor se dissipavam, substituídos por uma sombra mais fria, como uma maré lenta que chegava para cobrir tudo. Com um movimento quase involuntário, você notou o olhar dos líderes ao redor, exaustos, descontentes, mas resignados. E entre eles, um brilho fugaz de esperança, aquele lampejo que só quem já enfrentou a brutalidade da vida sabe reconhecer. Talvez o convite não fosse só para o risco, mas para uma possibilidade escondida atrás do medo. Passos acelerados atravessavam agora a praça, somando a tensão que até antes era apenas uma fresta. Seu corpo todo respondia na pele, a eletricidade da expectativa e do medo se misturando numa sinfonia silenciosa, marcando a contagem regressiva para o que viria a seguir. Atrás de você, a multidão se dispersava timidamente, mas o grupo à sua frente já começava a se formar como um mar de silêncios carregados de tudo que não se dizia. Planos, dúvidas, promessas não feitas. O mapa delicado, o rolo que mais parecia um fragmento de um enigma antigo, abraçava o destino daquela manhã destruída pelo sol já forte. Você engoliu a saliva, sentindo o peso do momento a pulsar nos dedos, como se cada linha escrita ali se projetasse diretamente no seu futuro. A textura firme da madeira da caixa parecia ainda vibrar, chamando por alguma resposta que naquele instante você ainda não encontrava. E então um som diferente cortou o ar, um silêncio breve, no limite entre o ruído e a calmaria. Era como se o próprio mundo segurasse a respiração antes de dar o próximo passo. O olhar do homem de capa, agora fixo e penetrante, se tornou punhal, marcando com clareza desesperada que ali não haveria espaço para dúvidas ou pausas. "Vem comigo", disse, sem esperar resposta, com a determinação daqueles que carregam em si algo invisível, mas inescapável. Você hesitou um segundo, sentindo o calor do sol que começava a queimar a pele e o frio da incerteza ao redor. A poeira levantada pelas carruagens se mesclava à respiração da cidade, e cada rosto, cada sombra, parecia sussurrar histórias que ainda não tinha ouvido. Nesse momento, a carga do cotidiano, os sabores amargos daquele café da manhã, a serragem no pão, o peixe rançoso, o colchão áspero, tudo ficou para trás. O ar, pesado e rarefeito, só carregava uma coisa agora: a promessa de que o curso da sua vida estava prestes a virar, empurrado por mãos invisíveis que puxavam as cordas do destino. Enquanto você dava o primeiro passo ao lado do homem de capa, a sombra que se estendia na rua parecia crescer, lenta e inevitável, como a promessa de uma tempestade. E a voz que ecoava em sua mente, clara e imperativa, repetia uma certeza desconcertante: você não é mais um espectador. Agora você é o protagonista. O vento trouxe uma brisa fresca que atravessou a praça,
levantando um último sopro de poeira. O sol brilhava forte, mas por baixo daquela luz, a escuridão começava a se formar, um prenúncio silencioso para o que estava por vir. O homem de capa manchada não demorou a puxar sua capa mais firmemente ao redor do corpo, como se quisesse se esconder da luz que queimava o sol da manhã. Mas a urgência estampada em seus olhos deixava claro que ali não havia intenção de se esconder do destino, e sim de enfrentá-lo de maneira abrupta e irrevogável. Você sentiu um tremor baixo reverberar no chão, um presságio vindo das profundezas daquela praça abafada, carregada do cheiro misto de suor e terra seca, onde o tempo parecia balançar entre o peso de um passado insistente e o estalo cortante do futuro. Os primeiros passos ao seu lado foram pesados, decididos, como se a própria gravidade tivesse aumentado e puxasse suas pernas para a frente, eliminando qualquer possibilidade de retroceder. A toeira que se agitava na luz do sol sujava seus pés, impregnava suas sandálias, enquanto você se movia em direção a um beco, onde sombras ainda lutavam para manter seu território contra o avanço lento da clareira. No silêncio que se seguiu à dispersão da multidão, ouvi apenas o farfalhar das lonas puídas e o ocasional cantar tímido de um pássaro tentando quebrar o estupor daquele momento. Mas havia também o som invisível de corações bombeando de maneira irregular, enquanto sua respiração encontrava um ritmo estranho, entre o que ainda estava para acontecer e o que já não podia mais ser evitado. O homem à sua frente parou diante de uma porta reforçada com trancas de ferro. Virou-se, fitando você com um olhar que continha a mesma exaustão das linhas profundas no rosto. Não havia espaço para dúvidas, só para um convite mudo, quase um comando. Você sentiu que o ar ficava mais denso, como numa prévia silente de tempestade. Ali, entre paredes cobertas de musgo e placas de madeira entenadas, a vida que você conhecia, feita de pão duro, café ingrato e a acomodação lenta do dia a dia, parecia dissolver-se como fumaça. Cada cheiro, textura e som da manhã agora se transformava num eco distante, numa lembrança quase surreal na memória. A porta foi aberta com um rangido longo, que soou como uma despedida sussurrada para sua antiga rotina. O interior era um espaço apertado, iluminado por trêmulas chamas de lamparinas, que lançavam sombras pulantes pelas paredes de pedra crua. O cheiro cruzava a pele, cera, couro envelhecido e uma nota sutil, mais explícita. De papel antigo, muitas folhas empilhadas e amareladas, testemunhas silenciosas de segredos que explodiam em velhas escritas e símbolos que pareciam carregar um peso além do visível. O homem deixou cair o rolo cuidadosamente sobre uma mesa escura, onde já repousavam outros documentos espalhados, todos falantes num idioma de mapas, selos, nomes e rotas que você não poderia simplesmente ignorar. Viagens, ordens, destinos, tudo entrelaçado numa teia de intenções que sequer tinha tempo para ser compreendida inteiro. Você se aproximou, sentindo o chão de pedra fria sob os dedos dos pés, a espessura silenciosa daquela sala que engolia ruídos e abrigava uma tensão quase palpável. Sempre houve um conforto sutil nas rotinas dolorosas do seu mundo. Levantar, moer, comer, sobreviver, e agora essa certeza era arrancada com mãos invisíveis.
deixando você pendurado num fio tênue de incertezas. O homem lhe entregou um selo, pesado, de metal e cera, marcado por símbolos que carregavam a severidade do imperador, algo tão contundente que poderia selar um destino ali mesmo, naquele instante. A textura da peça em sua palma era fria, quase provocadora, como se desafiasse o calor do sol, que agora parecia mais um facho distante de normalidade. Você abriu lentamente o mapa principal, observando as rotas riscadas com linhas finas que serpenteavam para lugares invisíveis à vista comum. Recantos distantes, zonas quase lendárias, quase mitológicas, naquele mundo tão ostensivamente pequeno. Era um convite para a aventura, ou talvez uma sentença disfarçada de oportunidade. E como sempre acontece nessas manhãs que prometem mundos novos, a dúvida e o medo se misturavam num coquetel único e intenso. Foi então que um som mudou tudo. Um bater metálico, como se um escudo antigo tivesse sido lançado ao chão, seguido de passos acelerados que emergiram das sombras do corredor estreito que dividia a sala. O homem de capa virou-se com um olhar afiado, e seu rosto ganhou a dureza de uma promessa. Você sentiu quando algo tocou seu braço, não uma ameaça clara, mas o suficiente para arrepiar a pele e acelerar o pulso. O toque era como um espectro frio que dizia: não há mais volta. O homem então falou, como uma voz que não pedia, mas ordenava: esta é tua hora. Nenhuma marcha para trás, nenhum refúgio contra o que vem. O céu lá fora começava a mudar. O sol cedendo passo a uma nuvem lenta que se desenrolava no horizonte, escura e silenciosa, como uma cortina que se fecharia para dar início a algo inescapável. Você se virou mais uma vez para observar o ritual de memórias que deixava para trás, a poeira, o cheiro acre do peixe salgado, o pão duro e o colchão que, por mais cru, era o último elo com um passado que se apagava. A cidade estava sedenta por mudanças, mesmo que seu corpo cansado clonasse o medo em suas veias. E ali, naquele instante, o sopro frio de uma tempestade invisível era o convite para um destino que você não escolhera, mas que agora tinha que vestir. Você ainda teve tempo de um último olhar para o visitante silencioso que se aproximava, envolto em sombras difíceis de decifrar. Nos olhos dele, nada de calor, mas a intransigência do desconhecido. Sem palavras, ele indicou o caminho a seguir, um caminho que já não permitiria recuo nem silêncio. E enquanto atravessava a porta, deixando para trás a luz que ainda lutava com a poeira, você sentiu a balança do mundo pender em seu corpo, o equilíbrio frágil entre quem você foi e quem precisava ser. Então, naquele instante suspenso, uma certeza cristalina cortou o ar. A manhã que começara com cheiro de ranço, café deletado e uma carruagem urgente. Não era mais sua. O jogo mudava, e você agora carregava o peso de ser uma ficha importante numa partida que ainda nem sabia como vencer. Um frio invisível deslizou pela espinha, contrastando com o calor úmido do lugar onde estava. E foi nesse instante, com os olhos fixos numa sombra que se movia atrás do homem de capa, que você ouviu a última palavra antes do silêncio dominá-lo por completo. Prepare-se, eles vêm para você. O ar na sala parecia pesar, carregado por uma quietude espessa que abafava até o mais leve suspiro. A luz trêmula da lamparina lançava sombras dançantes nas paredes de pedra,
como se o próprio espaço oscilasse entre o presente e algo prestes a romper. Você sentiu o perfume acre do couro envelhecido se misturar à umidade fria que escapava das frestas, um ambiente que parecia condenado a presenciar segredos demais para suportar. O homem de capa imóvel fitava você com olhos que tinham visto a imensidão de realidades, nenhum deles fáceis, nenhum deles gentis. Aquele olhar não buscava perguntas, só certezas. A caixa vazia sobre a mesa ainda parecia respirar. O silêncio dela mais profundo que uma caverna escura. O mapa, agora aberto como uma promessa murcha entre as mãos trêmulas do líder, destacava os traços de caminhos que se entrelaçavam como venenosos cipós. Eram rotas que ameaçavam engolir tudo o que você conhecia, amarrando destinos em nós impossíveis de desatar. Você sentiu o pulso acelerar, um tamborilar rústico e nervoso que não era só seu. Vinha da cidade ao redor, do chão que tremia levemente sob os passos invisíveis do futuro. O cheiro de terra seca, de tinta velha. O suor acumulado podia ser quase físico, sufocante, como uma camisa apertada demais. Não havia espaço para distrações. A urgência envolvia tudo, inchando lento como a sombra de um trovão. De repente, o ranger agudo de uma porta, trazendo sons metálicos que romperam o ar pesado, foi acompanhado por passos rápidos e firmes. A figura que emergiu do corredor não precisava de mais do que um instante para imprimir na ocasião um ar de cutucada no tempo. Com movimentos curtos e decisões afiadas, o homem lançou um olhar apressado para o líder e depois para você. Era impossível não sentir como se aquele pequeno espaço comprimido entre aquele mundo antigo e o mundo que se anunciava a devorar tudo estivesse no ponto de ruptura. O rolo que ele trazia nas mãos tremia ligeiramente, como se também reconhecesse a proximidade da diferença, aquela ruptura irremediável na rotina. Sem demora, ele o desenrolou sobre a mesa, revelando escritos que brilhavam na penumbra como chamas mortas. Orientações que repousavam entre o sagrado e o sinistro. Convocações e ordens que ecoavam a dura percussão da máquina imperial aos seus ouvidos. Você ouviu o sussurro seco do homem de capa, firme e quase imperceptível, mas pesado como uma sentença. É hora. A intensidade das palavras se agarrou no ar, espessa como fumaça de uma fogueira que não quer apagar. Seu corpo reagiu antes que você pudesse pensar. As mãos perderam a leveza e até o chão parecia lhe roubar o fôlego. Enquanto isso, afora da porta reforçada, o murmúrio da cidade retornava, mas distorcido, como se fosse filtrado por uma lente obscurecida pelo medo. E de repente, passos transformaram-se em uma presença concreta surgindo do escuro do corredor. A pele da sua nuca arrepia, o mundo comprimido num instante em que a respiração do tempo parece se prender. Um toque breve e frio roçou seu braço, sutil, mas inequívoco, uma marca invisível gravada na sua carne pelo destino. O homem de capa não tirou os olhos de você, enquanto as palavras que se seguiram eram menos um convite e mais uma imposição irrevogável. Nada de volta. Você carrega agora a chama que pode incendiar ou salvar. O sol lá fora lançava seus feixes tímidos entre as frestas da janela, tingindo a poeira em ouro morto.
A mistura dos cheiros de peixe salgado, pão quebradiço e o ar do quarto duro parecia agora distante, quase irrelevante. O cotidiano, feito de pequenos desconfortos e sobrevivências simples, esvaía-se junto daquela luz moribunda, dando lugar a uma carga nova, densa e afiada. Respirou fundo, sentindo a sala apertar, como se paredes invisíveis se fechassem para delimitar o novo espaço do seu significado. Os olhares do líder e dos homens presentes se cruzaram num diálogo silencioso e carregado de medo, esperança e resignação. Uma trinca que nunca se encontrava facilmente. E então veio o som. Não um grito ou um aviso, mas um ruído cruelmente cortante. O bater metálico de armaduras marchando contra o chão frio. As portas se abriram abruptamente e a sombra de figuras revestidas de ferro e aço invadiu o ambiente, trazendo consigo a frieza implacável de um destino tecido para poucos. O homem de capa deu um passo à frente e, com voz firme que não admitia questionamentos, declarou: "Eles vêm por você. Não há esconderijo nem pausa." Era como se o mundo sussurrasse essa sentença como o fogo morno daquela lamparina. Tudo ao redor congelado naquele suspiro antes da tempestade. Você sentiu o ar vibrar, o coração martelar contra as costelas, como se tentasse fugir. O mapa aberto parecia agora um portal indecifrável, um roteiro para chover sobre uma planície de certeza sem chão. O peso da responsabilidade esmagava sua pele, moldando um casco invisível sob o sol que já caía pesado. No instante em que o silêncio descansava um pouco, você percebeu um detalhe. A sombra que pisava atrás do homem de capa era como um vulto que misturava em si tudo o que você tentava evitar: o medo, a força, o inevitável. E então, o olhar dele se voltou para você com algo que não pedira, mas que era inquestionável. O caminho começa agora. E naquele momento exato, o mundo, com seus cheiros crus e texturas ásperas, pareceu se apagar para revelar apenas a promessa urgente de um futuro que não perdoaria a hesitação. O ar parecia enrijecer dentro da sala estreita, cada partícula suspensa, como se seguisse um ritmo que você não ouvia, mas sentia pulsar no peito. A lamparina tremia em sua base, lançando sombras que se estendiam, criando figuras inquietas que dançavam nas pedras frias das paredes. O cheiro forte dos documentos antigos misturava-se ao suor quente que já escorria pela sua testa, traçando um mapa invisível dos seus medos e certezas. O homem de capa permaneceu imóvel, seus olhos enfocados em você, bruscos e possuídos pela urgência do momento. O selo frio repousava pesado em sua mão, uma promessa silenciosa e implacável. Você sentiu o peso da responsabilidade afundar no seu corpo, como se tivesse acabado de vestir uma armadura feita de inquietação e dúvidas. A madeira da caixa, escura e gasta, parecia ecoar o som de destinos que se entrelaçavam no silêncio. Por um instante, a respiração da sala foi tudo que preencheu o espaço, antes que passos se tornasse uma presença sólida. Das sombras do corredor estreito, figuras emergiam com armaduras que rangiam suavemente sob o peso do aço.
aquele som arrastado cortando o ar como uma lâmina sutil. A temperatura parecia cair. Um frio quase mecânico que gelava a pele, desconectando o calor da manhã dos impulsos que disparavam em seu pulso. O olhar do homem de capa encontrou novamente o seu, agora carregado de um fogo mais intenso, uma determinação que não admitia recusa. Eles vêm por você, murmurou, uma sentença afiada que se cravou como um dardo invisível. No silêncio pesado, seu corpo respondeu sem que você mandasse, um tenso convite a um movimento inevitável, como o despertar de um animal preso entre a realidade e a sombra que se estendia sobre a cidade. Naquele instante, a lamparina vacilou, e a sombra que cercava o homem se estendeu, como se o ar em volta tivesse ganho uma densidade nova, sufocante. Você percebeu que as rotas trilhadas pelo mapa aberto sobre a mesa não eram mais apenas lugares no papel. Eram trilhas que definiriam seu futuro. Linhas de fogo em uma geografia que até então dormia quieta no silêncio. Um ruído abafado, próximo, interrompeu o momento. Um toque sutil no seu braço, gelado e insistente. O contato parecia brincar com a tênue linha entre o que havia e o que ainda poderia ser. Uma marca invisível que incendiava sua pele com um aviso mudo. Não havia mais retorno. Sem hesitar, o homem estendeu a mão, entregando-lhe o selo com um peso que você poderia sentir não só nos dedos, mas no corpo inteiro. Era um convite para atravessar a porta que se fechava brutalmente atrás da sua antiga rotina, entre o cheiro já longínquo do pão endurecido e do peixe salgado. O tempo daquele mundo amargo e ralado começava a se dissolver nas sombras que engoliam a luz tênue da manhã. Lá fora, o murmurar da cidade parecia ter recuado, uma pausa tensa entre o antigo e o que vinha rachando o horizonte. Você se deu conta, numa fração rápida, que o papel diante de seus olhos guardava mais do que símbolos e endereços. Continha o sopro de uma revolução, o passo grave de alguém que não poderia mais simplesmente moer grãos ou ignorar as sombras na porta. Sentiu os músculos se tensionarem, uma vibração áspera tomando conta dos seus ossos, enquanto a porta se escancarava e uma nova onda de passos se aproximava do recinto, carregando o som metálico das armaduras que não conheciam piedade. Você viu o brilho da tarde sendo engolido lentamente por um céu que escurecia com uma nuvem pesada, um véu silente que prometia não só tempestades no ar, mas na vida que até então parecia incólume. Seu olhar se encontrou com o do líder, ainda carregado daquela sombra cansada, mas agora pontuada por algo mais, uma faísca de aceitação moldada pela necessidade e pelo medo. Ele fechou o pergaminho com um estalo breve, como quem sela uma janela para o passado, abrindo ao mesmo tempo uma fresta para o desconhecido. E, dentro dessa fresta, você foi puxado com uma força que não permitia questionamentos. O cheiro da sala mudou, absorvendo o frio da armadura, o couro rígido, o peso do metal, transformando o ambiente em um palco onde o simples ato de respirar carregava a tensão de um silêncio preparado para explodir. Você percebeu, no sussurro abafado que preenchia o espaço, que não era mais um espectador, mas a peça central de uma trama que exigia passos firmes e decisões duras. O homem de capa, já erguido como uma sombra que se recorta contra a luz fraca da lamparina,
falou novamente, agora apenas para você, como se sua voz fosse a chave para abrir algo trancado há muito tempo. Não há espaço para dúvidas. A maré virou. E você precisa estar pronto. Um estalo na entrada, como um trovão seco, atropelou o silêncio. A multidão que ainda aguardava do lado de fora parecia um mar imóvel, enquanto atrás das paredes de pedra fria, o coração da cidade batia acelerado em compasso com os seus passos. Você finalmente compreendeu que o amanhecer que começara com uma rotina áspera, com o cheiro rancoroso de peixe e o pão imposto, tinha se convertido numa fronteira. Daqui em diante, a linha entre o que fora e o que viria se estreitava até se dissolver, e quando seus olhos se perderam na sombra que se estendia atrás do homem de capa, algo despertou, um chamado profundo e irrecusável, projetando uma única certeza na penumbra crescente. A verdadeira tempestade começa agora, e é você quem tem que desbravá-la. O mapa repousava sobre a mesa, suas linhas finas e quase invisíveis iluminadas pela chama vacilante da lamparina, enquanto você sentia o peso das ordens se transformando em algo mais palpável. Uma tarefa inevitável, porém humana, dentro daquela teia densa de destinos trancados. Lá fora a cidade seguia em seu ritmo frágil, agora ferida pela urgência que veio como um vento cortante no amanhecer. O homem de capa, com o rosto suavizado pela resignação, fez um gesto sutil para que você o acompanhasse. Passos lentos, mas firmes, levaram vocês para fora da sala apertada, onde a luz do sol já começava a declinar num tom ambarino, aquecendo a poeira que ainda pairava baixa, como se o tempo desejasse recomeçar com calma. No caminho, as sombras se alongavam e as ruas, antes preenchidas por murmúrios e indecisões, agora carregavam uma serenidade estranha. Era o silêncio que antecede um sono longo, a pausa depois do suspiro cansado de uma cidade que acaba de atravessar uma noite de tormentas invisíveis. Você notou que os rostos dos poucos que ainda permaneciam à vista refletiam um misto de alívio e ansiedade tranquila, como quem aceita que a mudança chegou para ficar e que, no fim, será o que restou. O líder local, marcando presença entre os poucos seguidores, entregou-lhe o selo imperial com uma palavra silenciosa de confiança. Naquele toque, você sentiu a história inteira daquela manhã se condensar, dos grãos moídos com lentidão ao aroma do peixe salgado secando na brisa, passando pelo aço que tilintava insistente. Tudo, aos poucos, parecia se repetir ciclicamente, dando lugar a um novo ciclo que você começava a desenhar com cada passo. Com um suspiro profundo, você deixou o peso do selo repousar contra o seu peito, notando como ele esfriava lentamente, como se absorvesse as próprias dúvidas que insistiam em martelar dentro de você. Naquele instante, mesmo diante do que parecia um fardo imposto pela força, surgiu a estranha sensação de protagonismo, aquela que se instala quando o medo se mistura com a esperança de que algo pode finalmente ser mudado. Você voltou o olhar para o horizonte da cidade, agora banhado por um sol que amolecia as cores das pedras e das paredes com uma paleta dourada. O vento voltou a sussurrar entre as folhas secas e os panos gastos, carregando embora a poeira do passado e deixando um convite para o silêncio. A multidão que antes cercava a praça havia se dispersado,
e os poucos ecos daquela agitação cederam espaço a uma calmaria plena, quase um bálsamo para a alma. Nos cantos, as barracas fechadas deixavam escapar o último som do dia. Nas janelas, uma luz bruxuleante indicava que a cidade exausta já buscava o conforto do descanso. E você, envolto pelas texturas que marcam a vida naquele mundo esquecido, percebeu que talvez fosse possível encontrar nesse lugar um instante de paz, mesmo que fugaz, mesmo que entrelaçado a um futuro incerto. O cheiro de terra seca e tinta antiga se misturava agora a uma brisa fresca e morna. Um respiro que parecia escalar despretensiosamente pela sua pele, carregando consigo a promessa de que o dia seguinte poderia ser diferente. Enquanto caminhava, seus passos ecoavam num ritmo cadenciado, quase meditativo, desenhando sobre as pedras a geografia do que foi vivido e do que ainda estava por vir. O cotidiano, feito de pequenos desconfortos e sobrevivências ásperas, se afastava como um quadro que se desfoca vagarosamente, dando lugar à potência muda do recomeço. Você lembrou, um instante breve e gentil, do colchão rude que te acolhera naquela manhã, do pão duro que tinha o sabor da simplicidade maior do que qualquer banquete. Era como se aquele último fio do passado continuasse ali, invisível mas presente, integrando-se às folhas que caíam e às estrelas que começavam a despontar no céu. No silêncio que abraçava a noite, as ruas estreitas pareciam conter o segredo de todas as manhãs difíceis, compartilhando com você o conforto discreto de um ciclo que, mesmo em suas renovadas provações, sempre encontrava um modo de se fechar com serenidade. E assim, sob o véu suave do crepúsculo, você se permitiu um último instante de quietude, escutando o sussurro doce da madrugada que se aproximava. A tempestade de ordens, passos e ameaças se dissolvia na respiração lenta da cidade que adormecia. Por fim, o destino se assentava, não como um peso, mas como um convite à continuação, à descoberta e à renovação. Você fechou os olhos, embalado pelo murmúrio distante, sentindo a firmeza do agora, a delicadeza do momento e a suavidade com que tudo, enfim, parecia encontrar seu lugar. No horizonte, as últimas luzes do sol afagavam a pele da terra, enquanto o céu profundo abria caminho para um sonho tranquilo, como uma promessa silenciosa feita àqueles que ousam despertar para algo maior, mesmo quando tudo ao redor parece insistir no contrário. E assim, você permitiu que a história terminasse, não como fim, mas como repouso, um suspiro longo, um beijo carinhoso da noite, o convite sereno de um novo amanhecer que, a despeito de tudo, jamais deixaria de vir.